Como determinar a área de um círculo? Bom, até então a gente estava fazendo sempre área de polígono, né? Quadrilátero, pentágono, hexágono, não importa. E aí perdeu a graça, né? Porque é sempre aquele mesmo procedimento. É só a gente picotar em triângulos convenientes, né? Se fizer uma escolha esperta dos triângulos, melhor ainda, facilita o trabalho. Mas o procedimento é sempre esse. Tá? Então, polígono, acabou. Zeramos. Tá, e círculo? Por incrível que pareça, vai ser a mesma coisa. Também a gente vai picotar em triângulos e depois fazer um truque mágico aí. Então, vamos pegar essa tela aqui. Provavelmente vocês devem ver aí duas pizzas gigantes com várias fatias. E, na verdade, não são exatamente pizzas, não. Deixa eu reduzir a quantidade de fatias para vocês verem o que tem aí. Pronto. Então, olha só, o que eu fiz aqui. Peguei dois círculos idênticos. Esse círculo cinza aqui tem o mesmíssimo tamanho desse outro círculo cinza. Fiz uma cópia aí. E aí, aqui na esquerda, eu coloquei, então, um polígono regular dentro do círculo, inscrito ao círculo. E aqui eu coloquei um polígono regular, da mesma quantidade de lados, né, para a gente poder ver aí o efeito comparativo. Só que agora circunscrito ao círculo. Ou seja, é o menor polígono que está por fora do círculo. Certo? Então, e aí, só que quando a gente vai aumentando a quantidade de lados, pensa aqui, o que acontece? Vamos voltar lá para o 5. A área desse polígono aqui está bem diferente da área do círculo. Tá? Aqui também. Né? Tem muita coisa sobrando aqui para fora. Aqui tem muita coisa faltando aqui. Mas, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de fatias dessa pizza aí, essa diferença vai variando, vai diminuindo. Né? Aqui eu tenho uma folga bem menorzinha. Aqui também uma folga bem menorzinha. Né? Pelo menos intuitivamente, né? É o que parece. Vendo assim é o que parece. E aí, e vai. Aqui eu coloquei um máximo de 30 lados. Não sei se dá para ver aqui, um 30 é a quantidade de fatias, então, que essas duas pizzas têm. A pizza por dentro e aqui a pizza por fora, né, digamos, do círculo. Quer dizer, o polígono, por fora do círculo. E, assim, visualmente já fica difícil reconhecer se é um polígono ou se é, de fato, um círculo. Isso porque são só 30. Eu poderia colocar 100, 200, 1000, 1 milhão, né? Não importa. Teoricamente, não tem nenhuma limitação. Então, poderia ter 1 milhão de triangulinhos aí, né? Cada fatia dessa é um triângulo mesmo, né? Porque não é uma pizza, é um polígono. Então, aqui é um triângulo, aqui também, essa parte verde aqui é um triângulo. Então, se eu tivesse aí um polígono com 1 milhão de lados, eu teria 1 milhão de triangulinhos. E a área desse polígono, tanto o de dentro quanto o de fora, ficaria muito parecido com a área do círculo, né? Intuitivamente é o que parece. Muito bem, então vamos nessa ideia aí. Como que a gente calcula, então, a área desse polígono inscrito? Deixa eu botar aqui, sei lá, 7 lados. Então, eu teria que calcular, como é um polígono regular que eu construí aqui, então bastaria eu calcular a área de um triângulo desses aqui e depois multiplicar pela quantidade de lados. Né? Que aí eu vou ter a quantidade de triângulos e pronto, vou ter a área do polígono todo. Então, a área de um triângulo desse vai ser esse lado aqui, vou chamar de Lzinho, vezes essa altura aqui, sobre 2. Tá? Então, a área do polígono inscrito, tá? Seria a quantidade de lados que esse polígono tem. Aqui é 7, mas vamos tentar generalizar para um caso de n lados, um polígono de n lados quaisquer. Tá? Então, seria n vezes a área de um triângulo desse aqui. A área de um triângulo desse seria esse lado vezes essa altura sobre 2. Lado vezes altura sobre 2. Ok. E a área aqui do polígono circunscrito? A área do polígono circunscrito vai ser agora a mesma coisa. Aqui tem 7 triângulos, mas vamos generalizar para uma quantidade qualquer n de lados do polígono, portanto, de triângulos. Então, calcular a área de um triângulo desses aqui, então vai ser esse lado aqui, que não é igual a esse Lzinho, que eu vou chamar de Lzão, então, que é maior. Vai ser n vezes
né, dependendo da quantidade de lados do polígono, n vezes a área de um triângulo desse. Então, n vezes L vezes a altura. Aí é que vem a parte interessante. Essa altura aqui, ela não é desconhecida. O polígono circunscrito, esse lado aqui tem que ser tangente ao círculo, né? Tem que estar encostado no círculo. Então, se é tangente, então essa linha perpendicular à tangente é justamente o raio do círculo. Tá? Então, base vezes altura, essa altura é justamente o raio do círculo, idêntico ao raio do círculo, não é aproximado. Aqui está longe, ainda não é o raio do círculo, aqui é diferente, eu botei H. Aqui é idêntico ao raio do círculo. Tá? Então, base vezes altura sobre 2. Então, n vezes a área de um triangulinho desses aí. Aí, olha só o que a gente tem. N vezes o lado do triângulo vai ser o perímetro do polígono. Tá? Então, eu vou chamar esse perímetro aqui, como é do polígono menor, vou chamar de P minúsculo. N vezes lado é o perímetro. Então, a área desse polígono inscrito vai ser o perímetro vezes a altura sobre 2. E a área do polígono circunscrito, aqui também é a mesma coisa. N vezes L vai ser a medida do perímetro desse polígono maior aqui. Então, eu vou chamar de P maiúsculo. Tá? Aqui também é o perímetro. Ah, professor, mas esse L está em cima da fração, você não pode pegar assim. Ó, quem está com problema com operações com fração, corre lá na playlist, tá? Tem o link lá no vídeo de apresentação do canal. Vê lá para não ficar capengando nessas contas aqui. Então, aqui vai ser o perímetro, vou chamar de Pzão, vezes R sobre 2. Muito bem. Isso aqui é a área de um polígono inscrito, um polígono de N lados. Tá? Aqui também, N lados. E o que parece que acontece? Vamos fazer assim. Deixa eu montar uma reta numérica aqui. Digamos que a gente tem uma reta numérica. E aqui eu tenho o valor da área do círculo, que eu não sei qual é, mas aquele círculo tem uma área, tá? A área do círculo. E a área desse polígono inscrito é sempre menor do que a área do círculo. Então, ele está em algum lugar aqui. Tá? A área do polígono inscrito. E, da mesma forma, né, de forma análoga, aliás, a área do polígono de fora é sempre maior do que a área do círculo. Tá? Então, digamos que esteja aqui um pouco, mas não precisa estar uma mesma distância, né? Ficou parecendo que estava a mesma distância. Vamos colocar, sei lá. Então, aqui é a área do polígono circunscrito. Circunscrito. Vou chamar esse aqui de... Só para facilitar, tá, a anotação. Vou chamar esse aqui de Azinho. Aqui, área do círculo. E esse aqui de Azão. Tá? Agora, vamos lá. O que vai acontecer quando eu faço, então, aquele lance aqui de variar a quantidade de lados do polígono? Tá? O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer com esses valores aqui? Aqui eu tenho 3 valores. Tenho esse aqui do Azinho, tenho esse aqui do Azão e esse aqui da área do círculo. Bom, a área do círculo não muda, o círculo está lá parado no mesmo lugar. Então, esse valor não muda. O que a nossa intuição sugere é que esse camarada aqui vai aumentando e esse camarada aqui vai diminuindo. Tá? A gente precisaria provar isso bonitinho. Não vou provar aqui, senão vai ficar uma coisa muito extensa e não é a intenção. Deixa isso para um outro tópico. Mas vamos na intuição aqui. Então, parece que aquilo que está faltando, aquela região que estava em branco, daquele polígono da esquerda, parece que a parte em branco vai diminuindo, ou seja, então a área do polígono, a parte laranja, vai aumentando. Né? Essa área do polígono inscrito vai aumentando. Essa aqui vai diminuindo. E parece que, à medida que essa quantidade de lados aumenta, que vai convergindo para esse valor aqui, para a área do círculo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar uma notação aqui que não é de ensino médio, tá? É de ensino superior, para algum curso, né, que tenha matemática.
Mas eu vou explicar o que significa a notação, mas não estranhem não. É só para resumir a ideia aqui. Antes disso, deixa eu só fazer um comentário. Esse cara aqui sempre aumenta, esse cara aqui sempre diminui. Bom, se isso é verdade, e é verdade, mas a gente não vai provar, alguma hora esse valor chega a coincidir com esse, ou ainda, se quiser pensar assim, alguma hora esse valor aqui do Azinho vai coincidir com esse aqui do círculo, pode botar o N 1 milhão, 2 milhões, 5 bilhões, 400 trilhões, não importa. Tá? O N pode ser o maior que você pensar, pode superar qualquer valor que você pense. Tá? A resposta é não. Esse cara aqui nunca vai ser igual a esse, vai ser sempre menor. Só que um menor cada vez mais próximo. Na verdade, o mais certo seria falar que ele converge para esse valor aqui. A mesma coisa aqui, esse cara também vai ser sempre maior do que a área do círculo. Tá? Posso colocar 500 quinquilhões de lados naquele polígono verde. A área do polígono verde vai ser sempre maior, mas convergindo para esse valor aqui, para a área do círculo. Ok? Então, esse sempre aumenta, esse sempre diminui, ambos convergindo para esse mesmo valor. Então, tá. Vou, então, resumir isso que eu falei, dessa convergência, com essa notação alienígena aí para vocês. Eu devia ter colocado aqui, né, como esse polígono aqui varia a quantidade de lados, né, varia daquele, tem aquela variável n da quantidade de lados, então eu vou colocar assim AN. Facilitar a identificação aqui. E aqui também Azão N, tá? O polígono de fora com essa quantidade N de lados que eu posso ir variando, posso ir aumentando. Então tá. Então, a área do círculo vai ser definida da seguinte forma. Deixa eu explicar então esse palavrão que eu escrevi aqui. Isso aqui significa limite desse cara à medida que isso acontece. Bom, vamos lá. Limite, então, da área do círculo de dentro, do polígono de dentro, do polígono inscrito, quando isso aqui acontece. O que é isso? N setinha, isso aqui significa mais infinito. Tá? N setinha mais infinito significa que N aumenta indefinidamente, aumenta superando qualquer valor que se possa pensar. Tá? Então, aquilo que eu falei, a quantidade de lados do polígono pode ser 500 quatrilhões, pode aumentar o quanto for aí sem limitação alguma, superando qualquer valor que se possa imaginar. Tá? Então, isso aqui significa o seguinte, essa expressão aqui é um número. Tá? Vai ser descrita por um número, né? Quando a gente tiver os valores aí de n e tudo mais, mas isso aqui vai representar um número, que é o seguinte, é o valor para o qual isso aqui converge à medida que isso aqui acontece. Ok? Então, vamos voltar aqui na animação. Então, essa área aqui vai aumentando. Tá? E à medida que esse n vai crescendo, 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 essa área aqui de dentro vai convergindo para a área do círculo. Ok? A notação que a gente usa para tudo isso que eu falei é esse trambolho veio aqui, limite de AN quando n tende a mais infinito, ou quando n vai para mais infinito. Tá? E também é igual, vou te botar de vermelho, a mesma coisa para o polígono de fora. É igual ao limite do Azão n, que é a área do polígono de fora, também quando n vai para mais infinito. Tá? Então, isso aqui também é o valor para o qual isso aqui converge à medida que isso aqui acontece. Muito bem, tá? O que a gente faz com isso aí? Vamos substituir essa expressão Azinho n e Azão n por essas expressões que a gente encontrou aqui. Tá? Perímetro vezes altura sobre 2 e perímetro vezes raio sobre 2. Então, a área do círculo vai ser igual a limite, quando n vai para mais infinito, da área do polígono inscrito, que é o perímetro vezes a altura sobre 2, que é igual aqui a área do polígono circunscrito, que é o perímetro, né, o P maiúsculo, vezes o raio sobre 2. Tá? Muito bem. Agora vamos ver o seguinte.
O que acontece com o perímetro daquele polígono de dentro à medida que isso aqui acontece? Vamos ver vamos ver aqui. Tá? Olha só então para o contorno desse polígono. Aqui está mais intuitivo ainda para sacar o que vai acontecer. Esse perímetro aqui, todo esse contorno, converge para o contorno do círculo, para o comprimento da circunferência. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui converge para o comprimento da circunferência. A mesma coisa acontece aqui. Tá? À medida que o n cresce cada vez mais, o perímetro desse polígono verde também vai convergir para o comprimento dessa circunferência. Então, aqui também converge para o comprimento da circunferência. Tá? À medida que n varia, também isso aqui vai variar. Essa altura aqui. Tá? Lembra que eu peguei aqui a altura desse triângulo? Ele ainda estava meio longinho aqui da borda. Mas, à medida que vai aumentando a quantidade de lados, tá? Essa altura aqui ela vai ficando cada vez mais perto aqui da borda do círculo. Ou seja, aí, ó, já está quase indistinguível aqui, né? Então, vai convergindo para o valor do raio do círculo. E aqui. Isso aqui converge para o valor do raio do círculo. Tá? Raio. Vou botar só R mesmo. Pronto. Já usei R aqui, né? Quando n varia, esse R não varia. Então, pronto. Já vi o comportamento dessa expressão à medida que o n vai para mais infinito. Aqui também, só o perímetro que varia. Então, temos que a área do círculo é dado por quando acontece esse negócio, então essa expressão aqui vai convergir para comprimento da circunferência vezes o raio sobre 2. A mesmíssima coisa acontece aqui. Comprimento da circunferência vezes o raio sobre 2. Então, não vou nem colocar de novo. É só para mostrar que realmente aquela nossa suspeita de que esses dois caras convergem para o mesmo valor está acontecendo. Tá? E esse valor para o qual eles convergem, então a gente vai definir como sendo a área do círculo. Então, o único detalhe que falta aí agora para a gente determinar a expressão para a área do círculo é resolver isso aqui. Como que a gente determina o comprimento de um círculo, o comprimento da circunferência? Isso eu falei no tópico anterior de comprimento, tá? Que a gente viu o seguinte, que a razão entre o contorno de um círculo dividido pelo diâmetro é sempre o valor constante, o π. Tá? Então, daqui, dessa expressão aqui, a gente tem o seguinte. O comprimento do círculo é π vezes o diâmetro, tá? E eu posso, então, chamar esse diâmetro de 2 vezes o raio, que a gente está usando o raio ali, né? Então, vai ficar 2 vezes π vezes o raio. Tá? Ou 2 vezes raio vezes o π. Mesma coisa, né? Então, vou usar agora essa expressão, né? Por causa do raio, ali no cálculo da área. Então, a área do círculo vai ser 2 vezes π vezes o raio, e agora continuo, vezes o raio sobre 2. E agora, simplificar essa expressão aí. Simplifica esse 2 com esse 2. Então, isso aqui sobrou só π vezes o raio ao quadrado. Então, temos aqui a fórmula para calcular a área de um círculo. π vezes o raio ao quadrado.